Eu sempre tive medo de perder o que estava acontecendo, medo de ficar de fora, então eu comecei a empilhar comprimidos. O Rivotril eu comprava na farmácia do centro de São Paulo, sem receita. Era só saber onde ir e o farmacêutico passava sem perguntar. A Ritalina também. Parecia fácil demais. E era. A cocaína eu encontrava depois das baladas, ou antes, no bar que todo mundo conhecia. E sempre acabava numa sauna gay no centro, onde eu achava que podia viver tudo o que queria. Os corredores quentes, os corpos suados, o cheiro de sexo, o som abafado dos suspiros. Era o mesmo ritmo frenético das ruas lá fora. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo correndo sem parar. O centro de São Paulo me oferecia tudo e mais um pouco. Eu achava que precisava estar em todos esses lugares, que precisava sentir tudo o que eu pudesse sentir. Como se a minha sexualidade fosse uma extensão desse FOMO, esse medo de não participar de tudo. Mas quanto mais eu participava, mais eu me perdia. Até o dia que meu corpo travou. Eu estava no meio de uma festa. Parecia que meu coração tinha virado o próprio centro de São Paulo. Um trânsito louco, sirenes, gente passando e eu sem conseguir respirar. Foi um mal súbito, o corpo tremendo, a cabeça girando como as luzes de neon que eu via toda noite. Fui parar no hospital, ligado às máquinas que faziam meu coração lembrar que ainda batia, mesmo que eu quase não quisesse mais. Foram dias internado, pensando em tudo que eu tinha tentado consumir. Remédios, festas, corpos e esse medo de não estar em algum lugar. Mas eu estava sempre no mesmo lugar, sozinho comigo. E o que eu achava que era liberdade era só um jeito de não encarar o meu vazio. Agora, eu ainda estou me entendendo, tentando ver quem eu sou sem o barulho, sem a pressa, sem a linha que me empurrava para frente. Aprendendo que o que eu queria tanto não era vida, era só fuga. E que talvez, pela primeira vez, eu queria mesmo estar aqui. Sejam muito bem-vindos ao Moedor. Eu sou o Lucas Raniel. Eu sou o Cris Zanovski. E eu sou o Gabriel Cordeiro. E hoje a gente tem um convidado ilustre aqui no nosso podcast para a gente falar um pouquinho sobre os efeitos que as substâncias químicas têm no nosso corpo e os riscos à saúde que elas podem trazer fazendo e praticando o sexo químico, né? O sexo com drogas, com colocação, o chemsex. Vamos falar sobre isso? Vamos, mas antes disso, a gente vai propor um axé para a coordenadoria de ST aqui, que faz esse trabalho girar, que faz a coisa acontecer e que faz a gente se conectar. Daquele jeitão, então, hein? Axé! É isso aí! Vocês sabiam que o acesso à PrEP aqui na cidade de São Paulo hoje em dia está muito mais fácil? Hoje, todas as informações estão a um toque de distância com o aplicativo eSaúde SP. É isso mesmo, Lucas. É só fazer o download, entrar na aba SP PrEP. Nela você vai ter o acesso a todas as informações e indicações das profilaxias pré-exposição e pós-exposição ao HIV. O aplicativo eSaúde SP já está disponível nas plataformas tanto da Apple quanto da Google Play também, Google Play também, porque existe. Exato. Então corre lá, gente, para fazer o download e não perde tempo, hein, gay? E não esqueçam também de seguir a gente no @do Moedor. @moi_do. E também, aproveitando, já segue as redes da coordenadoria de ST/AIDS, que é @IST/AIDS-SP. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como o conhecimento médico pode transformar a vida das pessoas que praticam chemsex e uso de substâncias. E para nos ajudar com isso, a gente tem um convidado aqui muito, muito especial, que é o Dr. Álvaro Costa. Ele é infectologista de renome aqui em São Paulo. Ele é atuante aqui dentro de pesquisas que corroboram justamente essa temática de ST/AIDS em São Paulo. Então, e o Álvaro é uma puta referência em infectologia, saúde pública, prevenção de STs e HIV.
também na consistência da redução de danos, e ele tá aqui para compartilhar todo o conhecimento dele, se não uma parte, e nos ajudar a aprofundar ainda mais esse papo sobre chemsex e saúde. Exatamente. Além disso, ele também é o meu médico infectologista. Seja bem-vindo, pode vir, Álvaro. Sinta-se à vontade. Tô chorando aqui. Essa introdução, né? Prazer enorme estar aqui com É vocês. isso. Álvaro, me fala uma coisa. Fala. Nessa prática de sexo com drogas, Sim, as diferentes substâncias têm funções específicas no nosso corpo, né? sim. Você pode explicar pra gente como que essas drogas, como o GHB, por exemplo, metanfetamina, cocaína, agem no corpo e quais os riscos associados ao uso frequente? Mas antes de me responder isso, usa a câmera e divulga seu Instagram, fala um Muito pouco do bom, seu gente, trabalho ó. aí pra gente. É muito bom estar aqui, é uma honra estar aqui para falar de um assunto tão importante, tão relevante. Meu Instagram é doutor.álvaro Costa. Lá você vai ter informação de HIV, de ST, de PrEP, de chemsex, de tudo que importa para você, do seu dia a dia, da sua vida, das suas comunidades. Esse assunto é um assunto importante do ponto de vista de saúde pública, discutido no mundo inteiro, e é muito bom de ter espaço para discutir sobre chemsex. E aí, agora você conta pra gente sobre essas substâncias, Pois é, as Lucas, coisas as todas. pessoas têm muita dificuldade de entender, os profissionais médicos, os pacientes, porque é um assunto muito novo, né? A gente começa Sim. a falar de chemsex a partir de 2010, onde começa a existir na literatura uma ideia de estudar essas substâncias e entender o efeito delas no sistema nervoso central. Inicialmente fora do Brasil, né? Inicialmente fora do Brasil. Começou Tá. lá no Reino Unido isso, um Uhum. assunto bem da comunidade LGBT. E vamos tentar fazer bem didático. Algumas substâncias são estimulantes do sistema nervoso central e outras são depressoras. Na maioria das vezes as pessoas usam essas substâncias por vários motivos. O principal, na minha opinião, é desinibição sexual, né? Às vezes até a pessoa tem um pouco de vergonha, às vezes está ali mais solta na atividade sexual. Só que o grande problema, Lucas e meninos, é o fato de que o limiar para cada pessoa do uso dessas substâncias pode ser muito diferente. E aí você sai de uma zona de problemas, tanto no momento que está utilizando, quanto também a longo prazo pelo uso abusivo de algumas substâncias, né? Sim, a gente estava até comentando aqui, né, Cris e Gabriel, nos bastidores, sobre as histórias que a gente vem vendo, né, Sim. acontecendo aqui na cidade de São Paulo, principalmente. Eu, além de ser um dos pacientes do Álvaro, eu tenho que dizer que o Álvaro foi uma das pessoas primordiais nesse meu processo de afastamento, né, do uso contínuo da substância, e eu uso ele muito como exemplo, porque a gente fez um trabalho em conjunto, juntamente com saúde mental, juntamente Perfeito. com a rede de apoio de amigos, juntamente com os profissionais da saúde, da onde eu me trato, Sim. e também com ações medicamentosas, né, eu acho que é importante a gente falar que não dá pra você pontuar e falar, vou sair, vou parar, e assim, do dia pra noite as coisas mudam, acho que não é assim, né, a gente tem que pensar nessa saída do uso das substâncias de uma maneira mais macro, né? Perfeito, Lucas. Acho que a principal, o start dessa história, o começo de tudo é ter uma abertura com o profissional para falar, né? Eu estou usando tal substância, eu estou passando de um certo limite, o meu grau de dependência está sendo alto, está sendo baixo. E, primeira coisa, escutar o paciente, trazer uma demanda de acolhimento. Eu não vou julgar, não vou apontar o dedo, eu vou dizer, Lucas, e foi isso que aconteceu. Você Sim. trouxe isso para mim, a gente discutiu, está no nível de prejudicar a minha vida, então o que é que eu faço para reduzir, né? Ninguém vai parar de usar a substância de uma hora para outra, né? Até porque a substância traz para a pessoa um conforto, uma euforia, uma situação que às vezes até é uma fuga de algo que está acontecendo na vida dela. Sim. Então, identificar esses problemas, encaminhar para a saúde mental, e existe intervenção de medicação, muitas vezes disponível no SUS, e o segmento é multidisciplinar. É um profissional da saúde mental, é a própria pessoa querendo ser ajudada, a rede de apoio, os amigos, onde a gente consegue. A fórmula do sucesso é essa, porque as pessoas vão diminuindo lentamente, e às vezes elas até entram no uso recreativo, onde ela mesmo consegue identificar o momento que ela vai parar. Isso talvez seja grande, muitas pessoas não conseguem parar de usar, mas com acolhimento, com acompanhamento, com medicação, ela consegue dizer, até ali que eu vou, o que a gente fala até de redução de danos, né? Isso é muito importante. Reduzir, estabelecer o limite. Às vezes a gente não consegue fazer Sim. isso. E às vezes é importante um profissional para poder acompanhar a medicação, e o resultado vem. Se a pessoa tem essa rede de apoio que é multifatorial, né? Como é difícil também chegar até um outro profissional que já tem esse tipo de conhecimento e poder trocar com esse profissional. Enquanto psicólogo, eu vejo uma dificuldade muito grande de poder ter acesso a esses médicos e a tanto psiquiatras quanto infectologistas para falar de assuntos como esse e, de fato, criar uma
uma rede que Perfeito. seja uma equipe multidisciplinar voltada e que estude esses aspectos que são extremamente destrutivos, né? Mas é muito difícil ter essa relação e conseguir estabelecer isso. Você pontuou muito bem exatamente a dificuldade, primeiro, do profissional entender isso. Os profissionais nem sabem o que é chemsex. Depois entender a substância por substância, os efeitos, o nível de dependência que cada substância dá. E outra coisa, é também para onde encaminhar. Essa rede do SUS ainda está se estruturando. Nos Estados Unidos, o chemsex é um problema de saúde pública. Em congressos grandes de HIV, onde se fala de prevenção de EST, se coloca o chemsex como um dos assuntos pivotais para os próximos anos, porque nos Estados Unidos a gente consegue quantificar isso melhor de perdas, de pessoas que morrem, e é algo desesperador que acontece nos últimos anos. Só que no Brasil ainda a gente percebe extrema, você pontuou muito bem, os próprios médicos, psicólogos, psiquiatras, muitos deles não sabem nem por onde começar, porque como que você consegue construir um plano terapêutico, você não sabe nem o que é chemsex, que substâncias, que tipo de dependência, como trata. É um assunto que precisa caminhar mais para o ensino médico. Eu digo que nas escolas de medicina, chemsex tem que entrar como algo. Como eu gerencio, quais são os efeitos, como é que a pessoa identifica em aplicativo, a carinha, o nome que é utilizado, o pajubá da coisa. Eu acho que Isso é super importante. E fica né? subnotificado, né? Muito, Por exemplo, o Lucas. Gabriel Isso eu ia estava falar. comentando Muito. aqui sobre caso recente, né, Sim. Gade? De pessoas que faleceram em decorrência Sim. disso também, Sim. A né? gente escuta muito ouvir falar, né? Ah, eu Sim. perdi um amigo. Ah, um Pois amigo é. se suicidou. Alguém sumiu. Alguém sumiu. E eu acho que essa rede que o Chris falou e que a gente está tentando até como parte da sociedade, uma organização entre nós, de homens Sim. gays para homens gays, é justamente movimentar esse ciclo de informações, né? Eu acho que essa Sim. distribuição de informações. E porque assim, eu adorei tudo que você falou agora. Eu acho que somam várias coisas que a gente trouxe ao longo do podcast, mas eu entendo também que saber o que a gente está usando e quais os Perfeito. efeitos que isso tem no corpo Perfeito. traz, eu acho que aquela atitude do que está sobre a minha responsabilidade enquanto indivíduo. Perfeito. Porque de reconhecer o meu nível de uso. Porque para chegar a um nível de vício, eu entendo que poucas pessoas são viciadas de fato. Às vezes a gente tem um uso Sim. rotineiro. Mas o que está ao meu alcance enquanto pessoa e usuário para reduzir os usos ou para me cuidar em situações de vulnerabilidade, né? Perfeito, Gabriel. Eu acho que uma coisa que a gente percebeu na história do HIV, da PrEP, que você ter folhetos informativos nos lugares, cartazes, explicando o que quais são as estratégias de redução de dano, a gente não vê isso ainda. Por exemplo, nos serviços de ST, tirando alguns serviços grandes, que são referências no Brasil e no mundo, eu sinto falta, por exemplo, de um material que as pessoas consigam acessar, explicando qual é a substância, o que ela causa, a longo prazo, porque empoderar as pessoas com informação sobre o assunto, talvez faça estabelecer algum tipo de limite, que ela olha ali, essa substância causa isso. Se eu usar até um certo limite, ok, euforia, prazer, estimulação, liberação sexual, mas a partir de um certo ponto, aquilo pode entrar numa situação de parar a vida da pessoa. Cito o exemplo da metanfetamina, né? Que pessoas conhecem como tina, crystal meth. É uma substância devastadora. A minha experiência com pessoas que entraram nisso para experimentar. Né? Então, imagina, você tem uma atividade sexual, você tem um nível de prazer X. Aí você experimenta uma substância que prolonga o prazer de 1, 2, 3, 10 horas. Muitas horas. Muitas horas. Aí você começa a acostumar com o sexo químico, que a gente fala, né? O termo chemsex vem daí. E para que você sai às vezes dessa situação porque, pensa, você começa a achar o sexo normal uma porcaria. Sim. Como eu não quero mais, e aí se a pessoa está num momento de vulnerabilidade, aí se misturam vários cenários, vários recortes, a epidemia de HIV, a vulnerabilidade pessoal, a questão da homofobia, a questão às vezes Racial, socioeconômica, aí vira um vespeiro onde a fuga da pessoa, quando não tem apoio, é cada vez mais se afundar no chemsex. Falta de um profissional de saúde mental, a gente sente falta em serviços de ter apoio de psicólogo, apoio contínuo, a quantidade de pessoas é pequena de profissionais de saúde mental, o nível de conhecimento, como a gente já apontou, é pequeno. Então, a pessoa fica solitária numa busca, numa tentativa, muitas vezes, de aparecer alguém ali que vai ajudar, e às vezes não aparece, né? E eu perdi 2 pacientes. A epidemia de HIV hoje no mundo, e no Brasil, é tão controlada, a maioria das pessoas estão indetectáveis, lindas, maravilhosas, só que as perdas que eu tive esse ano de pacientes lá onde eu trabalho, em serviços de referência de HIV, foram por chemsex, suicídio.
e pessoas que anunciaram suicídio várias vezes. E eu tentei fazer de tudo para que não acontecesse e infelizmente não consegui. É uma frustração que até como médico que a gente fala, onde a gente errou, em que nível de saúde a gente precisa melhorar o acolhimento dessas pessoas, como é que é um segmento mais contínuo disso, as pessoas acabam tendo um segmento pequeno, aí voltam a usar, família abandona, é um looping de autodestruição tão grande, e é muito ruim presenciar pessoas maravilhosas, inteligentes, bonitas, que podiam estar aí vivendo a vida com tantas perspectivas e pessoas que acabam saindo desse planeta por uma situação de suicídio ou mesmo de falta de apoio mesmo. Uma coisa né? que você está dizendo, então, é que um dos aliados para que essas mortes continuem a acontecer é essa moralidade Total, de total. dizer que droga não se usa, Pois droga não se é. aproxima, e a gente fica negligenciando necessariamente casos como esse. Sim, a história do HIV foi assim, a história da PrEP é assim, as pessoas sempre querem demonizar algo e criar moralismo em cima disso. Eu vejo muitas vezes profissionais fazendo o seguinte, nossa, mas tá usando droga por quê? Imagina que tá perdido na vida. Sem ter primeiro falar, por que será que a pessoa tá usando? Qual é o motivo? Como é que eu consigo intervir? Ou né? até acolher, né? Eu lembro que um dos episódios a gente até falou sobre usar drogas com conhecimento do seu médico. Sim, digamos assim, sim. Não é que você não pode, mas Claro! imagina você ter um parceiro que fala assim, claro. doutor, esse final de semana eu virei 2 noites usando cocaína, o que é que eu Sim, posso fazer sim. para reduzir os danos do pós? O que é que eu posso fazer Claro. de uma próxima vez que eu quiser usar, sabe? Ou já tenho que ir um pouquinho mais devagar porque eu sei que essa droga... quimicamente, Sim. fisicamente, o que ela causa. Imagina, Gabriel, o paciente traz essa demanda, o médico não sabe responder para ele, e muitos não sabem responder. Aí, o que acontece? Ele não tem uma resposta muito clara para a pergunta dele, muitas vezes se aponta o dedo, e aí o que acontece? Ele não desenvolve nenhuma estratégia para tentar parar ou para ter um limite. E aí, como essas substâncias, elas causam vários ganhos secundários quando você está utilizando, é difícil de você encontrar até um grau motivacional para parar, porque tem que entender todo o contexto do paciente. De novo, a gente vai para a questão do acolhimento. Acolhimento não existe. Gente, onde eu trabalho, em serviços de referência, são vários serviços que eu trabalho. Talvez se eu fizer uma pergunta para profissionais que são infectologistas, que atendem pessoas ou que vivem com HIV, ou que usam PrEP, ou independente disso, o nível de conhecimento sobre chemsex é muito pequeno. Sim. Por mais que a gente tenha aulas e atualizações dentro dos locais, a gente percebe uma enorme e é mais o julgamento, né? Eu acho que mesmo a história da epidemia de HIV, como a gente ainda tem muitas distócias de acolhimento de profissional, o chemsex é pior ainda, porque o nível de conhecimento é pequeno e sem conhecimento e sem rede de apoio a gente não resolve nada das pessoas. Homofobia institucionalizada dentro da medicina? Olha, eu vou dizer para você com muita dor no coração que isso é tão frequente. Eu atendo pacientes de telemedicina no Brasil inteiro, quase que diariamente, e esses dias eu coloquei e eu perguntei na minha rede social o seguinte, qual foi o seu maior desafio vivendo com HIV? E a maior parte das respostas, para doer o meu coração como médico, é preconceito pelo profissional que me atendeu pela primeira vez. Sim. Homofobia, transfobia. O Brasil, infelizmente, gente, é um país racista, homofóbico, transfóbico, sexista. Então os profissionais ainda, por exemplo, Álvaro, médico infectologista, eu não sabia nada de chemsex, eu fui estudar. Porque se a minha população que eu atendo tem essa demanda, eu tenho que aprender. E outra coisa, se você é um médico heterossexual, se desconstrua. Não dá para justificar, eu fui criado nos anos 80, eu não preciso. Você precisa se desconstruir, você precisa entender, você precisa estudar a saúde LGBT, estudar a parte histórica, porque senão você não vai fazer um acolhimento adequado da pessoa que está na sua frente. Pelo contrário, né? Até porque não se escolhe paciente. Né? Não se escolhe. O paciente quer que você abrace e ele entenda as demandas dele. Isso faz parte da saúde. Saúde mental para pessoas, eu acho que é o grande desafio. Hoje eu coordeno a equipe lá no hospital de residentes, falo para eles, talvez o principal desafio hoje para alguém que tem uma demanda de HIV, de PrEP ou chemsex, é saúde mental, porque existe terapêutica para isso, existe estratégias muito sólidas, o Brasil tem tudo isso, mas a gente percebe que se esquece de falar, e tem tudo a ver saúde mental com chemsex, né? Tem tudo a ver. Aproveitando que você está falando sobre esses cuidados básicos, né, e a necessidade dos profissionais da saúde de se interarem sobre esse assunto, quais cuidados básicos você recomenda para quem pratica o chemsex regularmente, especialmente no que diz respeito a exames de rotina, vacinação, check-up geral, o que você recomenda para essa população em específico? E precisa ter um planejamento, você falou tudo, Lucas, Sim. Precisa ter um planejamento. Se você vai usar substâncias, vamos pensar, vai entender que substâncias você está usando. Substâncias depressoras, substâncias
substâncias estimulantes, porque quando eu tenho o contexto do chemsex, ele não é isolado, é uma combinação de substâncias muitas vezes. Aí usa lá uma substância que estimula, outra que deprime, às vezes álcool vem junto na parada, muitas vezes, às vezes substâncias inalatórias para relaxar a mucosa retal, né, como o famoso poppers, né, que é uma substância que no final das contas acaba facilitando penetração, e isso é uma coisa que a gente precisa falar, as pessoas precisam entender. Então você aumenta a vulnerabilidade para o quê? Para IST, para infecções sexualmente transmissíveis. Então alguém que tem a prática de utilizar e que tem, assim, práticas sexuais prolongadas, primeiro, entender que substância está usando, estabelecer limites para uso de substância, que não é muito simples esse processo, e ter rotina de fazer exame. Por exemplo, na atividade sexual com chemsex, você acaba tendo muitas vezes práticas sexuais que aumentam o risco de ST. Por exemplo, fisting, a pessoa às vezes pode usar objetos, porque ali tem uma liberação, desinibição sexual muito grande e um relaxamento de mucosa retal. Por exemplo, substâncias como a ketamina são anestésico. Então, o esfíncter da mucosa retal vai estar totalmente mais... Você não vai ter dor, você vai ter muito mais prazer, porque sexo anal... No ânus aumenta, tem uma chance Sim, de super, porque você vai aumentar o risco, por exemplo, de hepatite A. Então vamos lá, qual é o modelo que seria ideal? Sorologia com uma certa frequência. Se for alguém que não vive com HIV, começar a tomar PrEP, porque ela vai ter um momento de maior vulnerabilidade, ou PrEP sob demanda, ou PrEP contínua. Vacinar para hepatite A, vacinar para hepatite B, vacinar para mpox, a gente torce para que a vacina venha logo para o nosso país, né? E ter uma rotina. Se você tem uma prática mais frequente, talvez a cada 2 meses, sorologia de sífilis, por exemplo, implementação de tecnologias como a doxipep, profilaxia pós-exposição para sífilis, que agora provavelmente a gente vai colocar isso no nosso programa nacional nos próximos meses, né? Então, olha o pacotão de coisas que vem, e se você não tem um acolhimento, você não gerencia isso com o paciente. Então, curte fazer? Não há problemas. Vamos fazer de maneira organizada. Perfeito. É a mesma coisa a história da epidemia de HIV. Sim. Ninguém está obrigando as pessoas a usarem preservativo 100% das vezes. Mas, por exemplo, pessoas que não curtem ou não conseguem usar 100% das vezes, existe a PrEP. Você combina. Tem que ter um modelo de mandala, que nem a gente tem para PrEP, para chemsex também. Sim, tipo, rotina de testagem, usou substância, por exemplo, algumas práticas, quanto tempo depois você vai fazer exame? Né? Talvez, quem curte fazer isso, lubrificantes bons, né? Por exemplo, curte fazer fisting, usar luva. Curte sexo oral anal, vacina de hepatite A. Quando ele tem todo esse modelo estruturado, ele consegue muito mais entrar no território sem sofrer danos. E IST, infelizmente, é um dos principais danos, né, de Quais são os chemsex. casos assim, que você costuma receber de pacientes? Pode citar os casos mais malucos, assim, pra gente entender até onde a gente tá, Olha, que tipo de coisa eu, tá rolando. eu pego casos muito simples de pessoas que falam, doutor, experimentei tina, metanfetamina uma vez. Curti muito, mas pelo que eu ouvi falar, eu não posso me aprofundar muito nisso, porque senão eu vou criar uma dependência muito forte. Eu falo, ótimo, você gerenciou, experimentou, curtiu, você não quer, não aprofunde mais isso. Aí tem paciente que chega, doutor, eu já tô meio que usando isso várias vezes na semana, eu tô começando a sair dessa zona de tranquilidade para uma zona de dependência intermediária. Aí é hora de intervir. Se você entra nesse processo e já começa a conversar com o paciente, olha, aí é um momento que você consegue encaminhar para alguém, um psiquiatra, um psicólogo, para tentar entender o motivo do uso, para tentar frear. Agora, quando você perde o time, aí fica muito mais difícil, porque aí você precisa muitas vezes de internar um paciente. A nossa retaguarda no SUS para conseguir uma internação é muito complicada. Os familiares às vezes querem ajudar e não conseguem. Eu vi casos terríveis de pacientes que venderam a casa, venderam tudo que tinha para comprar alguma substância, porque cria um grau de dependência que a pessoa para de comer, começa a perder peso, ficar desnutrida. Lembrar que essas drogas a longo prazo podem causar danos em áreas cerebrais, que a pessoa vai perdendo até a cognição, vai ficando meio bobão. É irreversível. É né? irreversível muitas vezes. Eu acho que você citou uma coisa aqui que a gente também conversou nos bastidores, sobre o que às vezes a droga causa, né? Pra gente não sentir a dor, pra gente conseguir ter alguma prática. Exatamente. E às vezes essa dor extrapola tanto. Por exemplo, quando você entra nessa coisa do vício, né, da droga, da substância, da repetição, muitas vezes você acaba machucando o órgão genital pelo uso frequente e Perfeito, contínuo Lucas. durante horas. Muitas vezes você acaba se machucando o reto por um fist mal feito. Perfeito. Ou então por pessoas que desenvolveram a necessidade de um sexo mais violento com o uso das substâncias, Sim. como eu já passei por essa situação, Sim. de ser violentado a um nível muito intenso, que depois que tudo acaba, que você passa 2 dias, você vê os roxos
no seu corpo, você sente as dores e você não entende por que aquilo tá ali, sabe? Eu acho que essa é a urgência também da pessoa entender o limite do corpo dela. Perfeito. E se perde o limite, né? Você colocou um aspecto muito... A mucosa do genital, do pênis, do ânus, da vagina, ela fica tão inflamada, tão lesionada, que a permeabilidade, a passagem de agentes fica muito mais fácil. Você falou, o nível de percepção é zero. Pensa alguém ali que toma PrEP, esquece de tomar. Quem faz sob demanda, esquece de fazer sob demanda. Quem vive com HIV, Quem vive com HIV esquece de um tomar antirretroviral. Aí o que acontece? Tem um escape viral, às vezes uma replicação do HIV, que pode também ser um agente facilitador para pegar um IST. Então todo o contínuo de cuidado ele é perdido, né? Então precisa ter uma programação, precisa ter um modelo de gerenciamento de tudo uma isso. desconexão com o seu autocuidado, né? Total. Então eu acho que faz parte começar a compreender até onde vai Sim. o seu prazer e até onde entra o seu autocuidado. Perfeito. Porque se as duas coisas não estão caminhando juntos, inevitavelmente você vai acabar se dando muito mal. E Sim. o corpo é nossa casa, né? Perfeito. A casa que a gente reside. Exatamente. Aqui no Brasil, você sabe se existem já serviços públicos que estejam preparados para isso? A gente está aqui falando pela guarda-chuva da Coordenadoria de ST/AIDS, né? Eu Perfeito. vejo que eles já têm uma preocupação maior dentro dessa temática, tanto que o nosso videocast, podcast está acontecendo com o apoio deles, mas você tem alguma indicação de Sim, serviço, sim. de iniciativa, de alguma ONG? Muito boa pergunta, Lucas. A gente começa a se lentamente estruturar serviços para prestar assistência para essas pessoas. Tem Perdizes ali, um serviço que também tem uma referência no assunto. Depois a gente pode até colocar aí os links para as pessoas Sim. terem acesso, mas ainda são poucos serviços. Infelizmente, a gente tem uma rede ainda que precisa se estruturar, porque para ter uma rede que atenda pessoas com chemsex, tem que ter profissionais que entendam de chemsex. Uma rede de saúde mental também associada com psicólogo. É um processo de reabilitação, às vezes, de longa duração. Então, às vezes, você tem que matricular essa pessoa num serviço que tem um segmento de 6 meses, 1 ano, 2, né? Pós-graduação, né? Tô fazendo agora, indo pro 2º ano da pós-graduação, e justamente sobre drogas, mas é uma visão muito médica, como você Sim. mesmo estava falando aqui, e uma visão que acaba colocando práticas como essa num lugar muito marginalizado. Total. Então eu acho que essa também é a dificuldade de compreender uma sexualidade que não é necessariamente heteronormativa. Perfeito. Uma sexualidade que tá mais pro nosso... Opa! Uma sexualidade que tá mais pro nosso campo, que fala com a nossa comunidade, que conversa com os nossos, e que não necessariamente vai ser a mesma que está sendo trabalhada dentro desses lugares. Então a necessidade de lugares como esse acontecerem, de médicos como vocês estarem aqui para se comunicar com essas partes, né? Eu acho que os serviços têm que ser integrativos, né? Esses serviços que, por exemplo, eu acho que talvez o cenário ideal. Vamos pensar qual o grupo que mais utiliza chemsex, né? Talvez a gente sabe que o grupo é mais homem que faz sexo com homem, é o Sim. grupo que mais utiliza. Tem casuística das pessoas trans, tem casuística da população heterossexual, mas pensa, talvez nos serviços de ST, ali dentro, ter alguma microárea ou mesmo um setor que esteja ali meio que fixo para atender essa demanda em tempo real, talvez seja uma coisa interessante de se pensar. Assim como agora a gente já coloca dentro dos serviços de ST, por exemplo, ambulatório para pessoas trans. Talvez ali seja o grande cenário onde a gente distribua cartazes, onde a gente faça palestras, onde a gente convide as ONGs para participar com a gente, para disseminar esse conhecimento. Então talvez seja o grande cenário para começar esse processo de ampliação de conhecimento sobre chemsex, porque ainda eu fico pensando, se em São Paulo a gente já tem essa dificuldade, você imagina saindo de São Paulo, saindo para o tamanho do Brasil. O Brasil é um país do tamanho de um continente. Pensa no Nordeste, pensa em locais onde as pessoas são extremamente refratárias a qualquer tipo de conhecimento que saia do modelo heteronormativo. Imagina a dificuldade de falar esse assunto, imagina a angústia de alguém que está entrando em dependência, porque pensa, essas drogas elas chegam primeiramente em grandes centros. Sim. Só que depois, até a metanfetamina, a gente tem agora entrada dessas drogas por outras vias aqui pela América do Sul, então a tendência é que isso se espalhe para outros locais, fora de São Paulo, Rio de Janeiro, locais onde tradicionalmente tudo começa por aqui. Às vezes a pessoa viaja, vem pra cá, usa e compra aqui, leva pra lá. Exatamente. E aí essas pessoas que não têm nem o nível de percepção, experimentam uma substância num local onde ela não tem acesso nenhum,
E a chance dela ser aconselhada, a chance dela ter um direcionamento é praticamente zero, né? Então, a gente fica preocupado. Porque, como eu falei, no último congresso, a gente teve uma plenária nos Estados Unidos, o problema é tão grave, lá eles têm também outras substâncias, né? Opioides, né? Oxicodona, analgésicos, e é um grande problema porque tem um grupo enorme de pessoas que tem uma dependência grave para essas substâncias. A gente fica pensando que a gente não tem um dado brasileiro, né, Lucas, muito consistente de número de pessoas de chemsex, só que a gente sabe nitidamente como atuando profissionalmente, com amigos, nossas redes de abrindo contato. Aplicativo de abrindo relacionamento, aplicativo, né? você vê hoje no Grindr, nos aplicativos de relacionamento que a gente tem, você tem as fotinhos ali, a pessoa bota no perfil, bota a tina, bota a bala, bota o K, bota ali tudo, então a gente percebe que as pessoas estão usando substâncias e elas até se conectam com pessoas que usam substâncias também, né? Eu quero sair com alguém que usa crystal meth, quero sair com alguém que misture, quero alguém que usa cocaína. Então, existe até uma rede que essas pessoas, elas ficam próximas umas das outras, né? O interessante disso é que existe uma rede dessas pessoas que conseguem se conectar e se aproximar, mas parece que falta uma rede dentro da nossa própria comunidade de falar sobre isso, de falar quando um amigo tá usando demais, de falar quando... Até das gays sóbrias, né? Total. As gays caretas podiam se juntar. Claro. Um grupo das gays Pois é, a gay vai dizer, para até aí. Eu acho que esse é o ponto também, né? De você entender, você que às vezes é amigo de alguém que tá passando por essa situação. Recentemente eu tava conversando com um amigo meu, Matheus, que ele relembrou essa época que eu te procurei, que eu pedi ajuda, que eu procurei ajuda psicológica, que eu procurei ajuda de várias pessoas, colocada na parede, né? Que ele veio e colocou, falou, olha o que você construiu na sua vida, olha o que você tá colocando em risco. Claro. Tem que ter alguém pra te colocar nesse lugar, né? E aproveitando, já vindo pra outra pergunta, pra quem não tá pronto pra parar com o uso, Álvaro, como que funciona a abordagem de redução de danos com essa pessoa na prática, assim? Muito você importante. Pode compartilhar algum exemplo, alguma estratégia que você tem? Sim, mesmo com o que aconteceu com você, Lucas. Acho que é o seguinte, identificar o uso recreativo e quando tá passando do uso recreativo. Porque tem pessoas que conseguem gerenciar o risco do uso recreativo. Elas sabem onde parar. Existe até talvez uma variação de nível de absorção de droga para cada pessoa, porque esse é um assunto muito pouco estudado, né? Mas quando você já percebe que alguém tá num nível ali passando do uso recreativo, aí você vai ter que pensar, será que essa pessoa tem indicação pelo uso abusivo de uma internação? Se não quer, muitas pessoas não querem se internar, não podem, não conseguem, não tem estrutura, não tem vulnerabilidades sociais, os serviços não conseguem propor isso, não pode parar de trabalhar. Então aí você vai dizer, até quando você consegue usar? Vamos tentar reduzir, ou entrar com uma substância, alguma medicação, que consiga, por exemplo, se você tem um drive sexual muito alto, usar um antidepressivo para te castrar um pouco sexualmente, para reduzir a sua ida. Rede de amigos, eu tinha um paciente que falou, doutor, eu tô tentando parar, mas todos meus amigos usam. Falei, cara, então você tem que sair um pouco desse meio. Então, identificar quais são os gatilhos que a pessoa tem para usar. E tentar tirar esses gatilhos. Ou mesmo medicar essa pessoa, né? Ou mesmo tentar estabelecer limites. Ó, você é um primeiro, você está usando quantas vezes por semana? Então, vamos tentar reduzir. Eu sei que você não vai conseguir inicialmente, né? Ou tentar buscar fazer terapia para entender por que está utilizando. Às vezes é um motivo. Tem pessoas que eu descobri que o motivo de usar chemsex é porque não gostava do corpo, se sentia mais empoderado, autoimagem, né? É o meu caso. Eu comecei a me identificar com substâncias durante as relações sexuais por essa desinibição do corpo, né? Pois é, e a comunidade LGBT é muito cruel com esse padrãozinho de corpo, padrãozinho de barriga tanquinho. Aí a pessoa acha, eu não me encaixo nesse padrão, eu nunca vou conseguir transar. E aí quando usa uma substância... né? Eu levo, ou né? até Tudo a forma acontece. que você encara a vida também. Por exemplo, eu percebo até aqui em São Paulo, fui numa festa de música eletrônica X, ou então no meu explorado Instagram só tem corpos sarados e tal. Você vai criando aquela perspectiva de um modelo de vida, e aí você vai querendo se encaixar, você vai querendo provar, você vai querendo ir, fazer. Eu acho que tudo que a gente pontuou aqui vem muito do campo do mental, né? Como que esse equilíbrio é um exercício que ele é diário, que a gente às vezes vai perder esse equilíbrio, mas o importante é puxar esse fio do que é que pode me reconectar com esse equilíbrio. Perfeito. Será que é achar um propósito X? Que campos da minha vida eu posso me cuidar? É muito importante isso, né? Eu tava pensando justamente nisso que você disse.
E eu li hoje uma coisa que diz que quando você não tem um propósito, não consegue encontrar um sentido profundo, um significado, você se distrai com o prazer. Total. Então, se é prazer sobre prazer e prazer a todo custo, às vezes custa uma vida literalmente, Custa. né? Então, eu acho que o que você está trazendo de alguma forma, existem medicações, existem formas de ajudar essas pessoas a rever conceitos e perspectivas na vida que também falam de sentido, não só de prazer, Perfeito. né? E trazer isso para dentro da nossa comunidade, para a gente poder estar na frente de um médico e poder, de fato, se abrir e dizer que às vezes está sem sentido também, que Claro. só encontra alegria no prazer. E a gente vai tentar trazer para essa pessoa qual outro sentido que ela encontra na vida sem se usar a substância. Agora, uma informação que eu acho muito importante, imagina só se todos os gays, héteros ou pessoas que conhecessem as substâncias, os mecanismos de ação, os eventos, porque falar, cara, para. Isso vai trazer problema. Eu sei, eu estudei, eu sei. As pessoas não sabem dos eventos a longo prazo dessas substâncias. Então, talvez seria algo de frear a pessoa, puxar pelo braço, como o Lucas falou. Tem alguma rede de apoio que fala, isso não vai fazer bem pra você, por isso. E aí talvez seja mais motivador para a pessoa ouvir da boca de um amigo, uma pessoa, do que um profissional que vai acolher ele mal. E vai dizer, para de usar porque você vai se ferrar. Blá, 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 blá. Um amigo falando, cara, é o seguinte, ó, você tem uma vida assim, isso vai gerar isso em você. Por isso que é tão importante a gente informar mais, folheto, informação, falar sobre isso na TV. Eu sinto muita falta de falar desse assunto. A gente tem um projeto vindo aí, né, Gabi, que é um projeto de um grupo terapêutico para homens que querem parar, querem ter mais informações. Vocês vão salvar vidas, definitivamente. Né? Porque você sabe que até eu acho que nesse processo de construção do podcast, assim, é uma espécie de autoterapia também. Porque Total. eu não esqueço que eu sou um homem gay vivendo no centro de São Paulo, Pois solteiro, é. que quer frequentar Sim. festas e tal. E descobrindo, lendo um pouco mais sobre essa substância, já me mantém ali também no nível de saber o meu limite. Perfeito. Saber o que é que eu uso, o que é que eu não quero usar. Perfeito. Imagina quem não sabe nada. Imagina você, um homem gay, que tá se descobrindo, que se acha feio, que se acha horrível, que não se encaixa em padrão. Aí você vai numa festa e alguém fala, usa isso aí que você vai ficar... Eu usaria. Eu sou uma Toma pessoa uma ariano. Gisele, você vai amar. Eu fico pensando, eu seria uma pessoa que quando eu comecei a sair, até pela minha condição, eu fui criado num contexto todo, sou um homem gay, eu tinha muitas vulnerabilidades. Se eu entrasse naquele momento e alguém me oferecesse, eu aceitaria facilmente. E se aquilo me levasse num limiar de igualdade, porque eu me sentia a pessoa mais feia, horrorosa, né? feia, não vou amar ninguém, escutava música chorando no espelho, que é, né, bem bicha nervosa, né, dramática. Tocando Celine ali Tocando atrás. Celine, na minha época nem Celine, meu amor. Na minha época, na minha referência era bem, tipo Simone, pior ainda, sapatão. Então assim, e era uma situação que eu fico pensando, quantos homens gays que chegam em São Paulo, que chegam... Eu tive um paciente que eu nunca me esqueço, ele morava no Tocantins, e ele era um cara que tinha feito medicina e veio morar em São Paulo. Primeiro mês que ele chegou aqui, ele já experimentou várias substâncias. Sim. E aí ele conheceu um namorado que apresentou tudo pra ele. E ele chegou depois de 2 anos no consultório chorando, falando assim, eu estou agredindo o meu próprio corpo. Eu não sei como eu faço pra ser. O cara é médico. Imagina um cara detentor de uma rede de apoio enorme. Você fica imaginando um cara que tem essa rede de apoio, que pode procurar alguém. Agora você imagina alguém que não tem a mínima condição. É um afundar, assim, grande. E ele só conseguiu sair disso quando ele acabou o relacionamento. Porque aquela pessoa era o canalizador. E ele falou, doutor, eu fiz coisas que eu nunca gostaria de ter feito, mas o abuso, a substância me fazia entrar naquilo. Ele falava, doutor, eu nunca transei, sei lá, imagina que eu ia transar com 10 pessoas ao mesmo tempo. E eu fazia aquilo, ó, tranquilíssimo, belíssimo, fazia, e depois aquilo era um sofrimento, porque eu tinha que voltar nessa história e era uma agressão mental, uma agressão física. Eu fico pensando que muitas pessoas que estão em uso de substâncias, elas têm aquele prazer momentâneo, mas depois elas ficam num looping emocional de por que eu tô fazendo isso? Eu quero parar, eu não consigo, como é que eu faço pra parar? Então, eu acho que isso acontece na prática mesmo. De culpa, né? De vem culpa, junto. né? Mas não tenha dúvida. Nossa, eu acho que isso é uma outra coisa que é muito importante, porque quando você usa, vem tanto essa vergonha, essa culpa, e aí essa vontade de se autodestruir ainda mais. Parece que piora, né, pra pessoa, né? Porque a partir do momento que você é condescendente com algo de uma ordem de uma repetição, né, com gozo, você já tá ali preso a essa forma
de sentir. Mesmo que gere sofrimento, gera prazer também, Super. né? Porque prazer e sofrimento, eles são faces da mesma moeda. Teve Perfeito. uma frase que ela sempre me segurou, assim, também dessa pulsão sexual, que é sexo é menos de 1% da nossa vida. Pois é. E daí eu comecei a entender, a olhar um pouco para além do sexo, porque senão você entra nesse looping sexual de Total. querer fazer, ainda mais com substância. Total. Então você passa ali horas e horas querendo sentir esse prazer, essa dopamina. Perfeito. Bom, a gente tá se aproximando do final do episódio. Eu queria tirar uma pergunta Claro, aqui, Lucas. numa das últimas. Quando alguém percebe que o uso dessas substâncias, ela tem afetado muito a sua vida, né? Quais são os primeiros passos para se buscar ajuda, Álvaro? O que a gente pode fazer para tornar os tratamentos mais acessíveis e menos estigmatizados, essa sensação de culpa reduzida, uma sensação de acolhimento mais próxima? O que a gente pode, da onde a gente começa? Para quem está assistindo esse episódio agora e quer pedir ajuda e quer sair desse universo, qual que é o primeiro passo? Vamos dividir em duas respostas. Primeiro falando do paciente, depois falando dos serviços. Sim. Paciente, tem que procurar ajuda. E qual é o profissional ideal para você procurar? Psiquiatra ou um psicólogo. Procurar, tem várias redes de apoio para poder buscar ajuda, locais específicos. Procure alguém e abra o seu coração. Tente fazer isso o mais rápido possível. Não tenha vergonha. Converse com o profissional e fale exatamente o nível de dependência que você está. O quanto você está paralisando a sua vida. O quanto está prejudicando. Tem pessoas que perdem o emprego. Tem pessoas que perdem toda a rede de afeto. Porque o que acontece? Alguém que está ali criando, entre aspas, um problema, as pessoas tendem a se afastar. Então tem que ter muita força de procurar, conversa com um amigo, desabafa e vá atrás de um profissional. Vá no SUS, vai no posto de saúde. Não temos muitos lugares específicos e às vezes até esses locais que atendem, que tem uma expertise, às vezes demora muito, tem fila, mas é importante esse processo. Agora, indo para o lado do acolhimento, a gente precisa treinar mais os profissionais, precisa ter mais curso de capacitação, precisa colocar isso dentro das escolas médicas. O chemsex é um problema de saúde pública, precisa ser ensinado. Por exemplo, o aluno de medicina que termina, o aluno de psicologia, o aluno que está fazendo essa área de saúde mental, precisa ser treinado para atender isso, né? Identificar o uso abusivo, qual é a substância, qual é o mecanismo de ação da droga, que efeito ela dá a longo prazo, para que você consiga, numa consulta, talvez tranquilizar, alertar, puxar o paciente, isso é fundamental. Então você que está aí passando do limite, acho que é hora de pedir ajuda. Tem que pedir ajuda e o profissional de saúde mental vá num posto perto, desabafe, tente entrar na internet, conhecer grupos de apoio específicos. Você pode procurar isso, você pode procurar locais específicos, né? Hoje as pessoas têm acesso à informação através de redes sociais e de tudo. Não tenha vergonha, vá lá, abra o seu coração, só que não deixa passar muito tempo. Isso é fundamental, dá para você sair dessa, você não tá sozinho, e a gente espera que podcasts como esse, ações como essa, motivem que as pessoas acessem esses canais, e por isso que é tão importante essa discussão. Eu parabenizo, acho que é de vital importância falar de um assunto de saúde pública para o nosso país. Vocês acertaram imensamente escolher esse assunto, eu fico super honrado de estar aqui com vocês e poder compartilhar minha experiência, que não é nem tão grande em chemsex, mas eu acho que agora a gente precisa unir forças e trazer esse assunto para a pauta, trazer esse assunto para a rede social, para a televisão, para que as pessoas entendam, é um problema, está acontecendo, pode acontecer com você, com seu amigo, com seu filho, com um familiar seu, com alguém que você ama. Então é importante a gente conhecer e se despir de preconceitos para falar. Não é um usuário de droga que é alguém precisando de ajuda, que num momento de vulnerabilidade entrou nessa, mas que pode sair. E sai com apoio, com amor, com acolhimento, com informação. Sim, você fala que sua experiência é incrível. Você fala que sua experiência é pouca, mas foi graças a ela que eu consegui estar hoje aqui produzindo esse material para tantas pessoas. Sim, lindo, então, muito maravilhoso, obrigado, uma pessoa que buscou ajuda, que trouxe a demanda e que realmente se estruturou para sair. Olha que pessoa linda, maravilhosa que tá hoje aí. Muito obrigado, Álvaro, pela participação. Quero que aproveite e deixe suas redes sociais aí pra galera seguir também. Pode me seguir, tirar dúvida. Tem um caixinha de pergunta, eu boto no Instagram toda semana. Pode me xingar também. Tem um hater também, não tem problema, entendeu? É Dr. Álvaro Costa. Entre lá, faça pergunta. Acho que o médico hoje
é alguém de saúde pública. E um profissional que não entra, ainda mais na infectologia, que é a nossa área, né, que é a minha área como profissional, que não presta serviço para a sociedade, para minha opinião, é um profissional incompleto. Que eu me sinto muito mais completo, claro, atendendo o paciente, mas me comunicando, e é importante a gente se comunicar. Hoje, eu acho que saúde pública vai caminhar para os próximos anos em profissionais, em influenciadores digitais, em grupos, que consigam capilarizar a informação. Até eu acho que o Ministério cada vez mais está utilizando essas plataformas de pessoas que influenciam para levar informação para pessoas que acessam redes sociais hoje, e mídias sociais são muito importantes para capilarizar a informação. Bem conversadinho, bem informadinho, todo mundo transa, então. Transa, pode transar muito, transar pouco, mas transa. Bom, chegamos ao fim desse episódio, belíssimo, espero que tenham gostado. Exato, e não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, seguir a gente lá no @moi_dor e também siga a Coordenadoria de ST-AIDS daqui da cidade de São Paulo para mais informações no @IST-AIDS-SP. Moer dores, processar ideias e elaborar sentimentos. É pra isso que a gente tá aqui. Até Exato. semana que vem. Beijo!